Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Continuando aqui na leitura dos Salmos, são 150 Salmos, um por dia, 150 dias de compromisso. Como vocês podem ver, a iluminação aqui melhorou um pouquinho, porque ontem eu gravei de dia, contra a luz do sol que entra ali, né? Eu mudei agora um pouquinho aqui, mas ainda não está resolvida a questão da iluminação, mas nós iremos resolver, tá, gente? Não se preocupe, uma hora dessa a gente vai resolver. Inclusive, uma alma bondosa já se prontificou a me ajudar com essa questão da iluminação. Nosso canal ainda é iniciante, né? Ainda estou aprendendo a mexer com as coisas, mas vamos lá. Salmos capítulo 2, nosso segundo vídeo hoje. Por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Esse povo está se amontoando, está se ajuntando para imaginar coisas vãs. Vã é o plural, né? Vãs é o plural de vã. O mesmo que inúteis, vãos, falsos, imprestáveis, insignificantes, coisa que é inútil, coisa que não alcança o objetivo. Então, tem gente se ajuntando, se amotinando para imaginar coisa imprestável. Esse é o questionamento, primeiro questionamento do primeiro versículo do Salmos 2. Os reis da terra se levantam, os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, aí vai continuar o versículo, né? Macomunam, vem do verbo macomunar, o mesmo que acumpliciar, ajustam, contratam, convencionam, conluiam. Então essas pessoas, elas estão se ajuntando para fazer isso aqui tudo, para macomunar, para fazer conluio, para imaginar, para uma espécie de acordo contra o Senhor. Gente inútil, imaginando coisa inútil contra Deus. Esse é o questionamento de Salmos 2:2. Começando o 3. Então eles vão dizendo o quê? Rompamos as ataduras e sacudamos de nós as nossas cordas. Lembre-se que o que eles estão pensando é uma coisa inútil, coisa ruim. Aí quer dizer, vamos nos libertar, I want to break free. Libertar, mas olha só que interessante que eles falam. Eles chamam as ataduras, atadura é o plural de atadura, o mesmo que liames, ligaduras, o que serve para atar, amarrar. Então esse povo se sente amarrado, é um povo mau, inútil, mas que se sente amarrado. Então eles vão fazer um conluio contra o Senhor, contra essas amarras. Mas lembrem-se que quem eles estão acusando de amarrador aqui é o próprio Senhor. Vamos lá. Rompamos as ataduras e sacudamos de nós as cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Como assim Deus se rirá? É como Deus fizesse aquela... isso aqui é uma espécie irônica, uma espécie de sarcasmo de Deus, né? Tipo assim, esse povo tá zoando com a minha cara, velho. Esse povo tá zoando com a minha cara. É esse sorriso que esse verso quer dizer, entendeu? É um sorriso sarcástico, onde ele diz, aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Tipo assim, esses filhos da égua não sabem o que espera por eles. Tipo assim, o que é deles está guardado. Vamos continuar. Então lhes fará na sua ira, e no seu furor Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Ou seja, esse povo está assim, eu vou zoar com a cara deles. Você está entendendo? Essa técnica chama-se antropopatismo e antropomorfismo, né? Patos, como eu já expliquei no vídeo anterior, sentimento, morfo, de morfia ou forma, antropo, homem. Então, quando nós colocamos sentimentos humanos e formas humanas de aparentar e de ser e de pensar, de agir e de sentir a Deus, nós chamamos então de antropopatismo, os sentimentos, e antropomorfismo, as formas nossas, conhecidas por nós, que nós atribuímos a Deus para poder entender o que o verso está querendo dizer a respeito das coisas eternas.
Então Deus está falando, vou zoar com a cara deles, vou aprontar com eles, né? Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. E esse rei aqui está com R maiúsculo. Quando o anjo do Senhor, como A, está com maiúsculo, como rei está com R maiúsculo, e quando filho está com F maiúsculo, é Jesus Cristo a figura mencionada na palavra de Deus. Tá certo? Então, portanto, podemos dizer que o capítulo 2 de Salmos, nesse versículo 6, começa a falar a respeito do Filho, a respeito de Jesus. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Lembra que eu falei que era Jesus? Desculpa isso aí, tá, gente? Coisas do acaso. Enfim. Então o próprio Senhor está dizendo que aqui, que ele vai mandar o seu filho, que é rei, e vai dizer para ele, ó, esse aí que eu vou mandar para vocês é o meu filho. E você vai ver o que ele vai arrumar para vocês. O negócio não vai ficar bonito. Lembre-se que tudo isso é por causa daquela gente vil, gente má, que estava macomunando coisas contra o Senhor. É por isso que o Senhor enviará o seu filho, como uma espécie de vingança. A vingança pertence ao Senhor. Tá certo? Vamos lá. Pede-me, e te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Isso é uma profecia dada aqui ao Filho, mas dada também àqueles que estão em nome do Filho, aqueles que estão em nome de Jesus, tá certo? É nossa herança, que foi profetizada inclusive a Adão, que ele renegou quando pecou. Mas há uma continuidade nessa profecia, quando aqui o Senhor profetiza às nações, aos vis das nações, que enviará o seu Filho, e profetiza que esse Filho virá e ainda vai dizer, ó, pede-me, e eu vou dar as nações por possessão, vai pertencer a vocês. Mas Daniel, o mundo não é do maligno? Não, o maligno é um posseiro do mundo, tá? O mundo jaz no maligno, mas todas as coisas pertencem a Deus, tá? O diabo é um posseiro, só isso, ele toma só posse, mas não é dele não, tá? Vamos lá. Tu os esmigalharás. Feio negócio, hein? Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Vaso de oleiro. Pensa comigo aqui, quando você pega vaso de oleiro, quer dizer vaso de gente que faz vaso com barro, certo? Pega o vaso de barro, vai lá, pega uma barra de ferro e vai no meio do vaso e pô! O que vai acontecer? É pior do que esse barulho que vocês ouviram agora há pouco aqui, tá? É pior, porque vai destruir. Como disse o começo aqui, tu os esmigalharás. Então esse povo viu que está se macomunando coisas vãs, coisas más, tiveram como resposta uma profecia de Deus que ele enviaria o seu filho com vara de ferro para quebrar tudo, para botar aí um cara de bigode grosso que vai chegar para arregaçar, botar para quebrar. Esse vai ser o caso, a consequência desse povo que macomuna coisas vãs. Agora, pois, ó reis, e quando fala reis aqui na Bíblia, gente, são principados e potestades da terra, não celestiais. Quem são os reis hoje? São os primeiros ministros, são os imperadores, são os presidentes, são os ministros, são os detentores de autoridade. Então, quando fala reis aqui, até porque os reinados nessa época eram como pequenas vilas de hoje, certo? Né? Era quando você olha, por exemplo, o Império da Franca, antes de se tornar França, né? Eram poucas dezenas de milhares de pessoas e ali era um rei, você entende? Então não tinha 1 milhão de pessoas e era rei. Então são pequenos vilarejos, ou seja, as pessoas de iminência,
as pessoas de autoridade. E a profecia de Deus é que ele vai arregaçar com esse povo. Agora, pois, versículo 10: ó reis, sede prudentes. Atentem a essa palavra. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Prudente, conselho de Deus, que expressa prudência, gente com precaução, sensatez, cauteloso, que se esquiva do perigo. Presta atenção nessa definição, hein? Que demonstra cautela, ajuizado. O conselho de Deus para o povo é: toma tendência. Traduzindo, você está entendendo o que Deus está falando com esse povo, com os reis, com os principados e potestades da terra, com os presidentes, ministros, imperadores, autoridades, prefeitos, com governadores, com gente de liderança da terra. Toma tendência, sede prudentes, deixai-vos instruir. Ou seja, abra essa sua mente obtusa e se permitam ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer para vocês. Deixai-vos instruir. A instrução é alguém que diz, né? O instrutor é alguém que dá a instrução, que é justamente o caminho das pedras para resolver os problemas. Quantas vezes a gente não erra por falta de instrução, não é mesmo? Que era o caso desse povo aqui, inclusive. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor. Servir aqui não é servir no passado, não. É servir imperativo na terceira pessoa. Tá certo? Servi vós. É uma ordem. É como se eu fosse falar para você: sirva. Mas aí na terceira pessoa, servi vós, né? O Senhor com temor. Então, primeiro, vocês de cabeça dura, que tem que tomar tendência, ouve o que eu estou falando, que eu não estou brincando contigo, não. Sirvam ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Aí você fala: mas que contradição, hein? Alegrai-vos com tremor. Sim, é que quando você toma consciência da grandeza daquilo que está te alegrando, você também treme. É como saltar de paraquedas. Você fica. Eu já saltei de parapente, inclusive aqui no canal, tá? 2 vídeos anteriores desse aqui, né? Que meu vídeo tá lá. Você vai ver eu saltando, né, de parapente. Então eu tenho experiência disso, de ver uma coisa grande, linda, maravilhosa, mas ao mesmo tempo você fica aterrorizado, né? Eu cheguei só a 700 metros de altura, queria ter ido mais, né? Mas você fica ao mesmo tempo trêmulo por dentro, porque afinal de contas, se uma corda que ela rompe, você tá lascado, não dá para criar asa ali em poucos segundos, né? Então o conselho de Deus é: sirvam a Deus com temor e alegrai-vos com tremor. Então, voando de paraquedas, de parapente, eu me alegrei muito, mas ao mesmo tempo batia aquele medinho, tá? Não era fácil, não. Então, o conselho de Deus é esse. Último versículo do capítulo: beijai o filho, com F maiúsculo. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho. Beijar aqui é muito mais do que um ósculo. Beijar é sinal de respeito, subserviência. É sinal de que você está abaixo de quem você está beijando. Sabe quando nossos irmãos católicos, por exemplo, beijam a mão do Papa? Ou quando um filho beija a testa do pai? Ou quando num casamento o noivo beija a testa da noiva, depois beija a boca da noiva? Ou no Poderoso Chefão, quando os conservos beijam o anel do Poderoso Chefão. Então esse beijo é serviência. Eu me curvo. A sua autoridade é maior do que a minha, portanto eu me coloco à sua disposição. Beijar é isso. Beijai o filho. Quem é o filho? Aquele profetizado aqui há pouquinho, agora há pouco, ó. No 7, quando ele diz: recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu te gerei. Opa, o anterior é o 6.
Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo de Sião. Então Deus promete a vingança sobre esses que macumunam coisas más, que seria um filho que chegou e falou, e Deus mesmo falou, eu ungi meu filho, ele tá aí, ele vai quebrar vocês, e eu dou um conselho para vocês, amolece essas cabeças duras de vocês aí, tá certo? Que tá difícil o negócio aqui, e ouçam a repreensão do Senhor, ouçam, beijem o filho, conselho de Deus, sirvam ao Senhor, com temor e tremor, como já expliquei no 11 aqui. Então, terminando o 12. Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. O filho vai se irar, em breve. Profecia. E detalhe, inflamar, no sentido figurado que está aqui, significa animar, encher de ardor, de paixão, estimular, incitar. Relendo agora para entender o significado da palavra. Quando em breve se inflamar a sua ira, porque ela vai se inflamar. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Então esse foi Salmos capítulo 2. Como eu já falei antes aqui, né? Não está a melhor das iluminações, mas está um pouquinho melhor e vai ser melhor depois. E a nossa ideia é isso, é simplesmente ler a Bíblia e não fazer uma explicação exaustiva, não, mas dar uma visão diferente, por que não, para as leituras que geralmente a gente faz. Um grande abraço, Daniel de Paula aqui.